90, né? Eu tive a infância normal, de uma criança normal paulistana, vivia na rua, brincadeira, aquela coisa de molecada normal. E, claro, é uma época totalmente diferente, não tinha tecnologia, não tinha internet, ou seja, não tinha informação nenhuma, não tinha celular, televisão pouca gente tinha, ou seja, você aprendia, a escola era a rua, né? Você aprendia o que tinha que aprender na rua, com os coleguinhas, com aquela rapaziada. Então, eu tive uma infância normal, como qualquer outra da época. É Mas normal aí, para nossa Normal para nossa época. e isso, é, sem tecnologia, mas uma infância bem proveitosa, oh, né? Então, eu bicicleta, tive futebol, isso, carrinho, bem natural mesmo, saía, ia para um bairro, ia para o outro, jogando bola, aquela coisa bem, bem rústica mesmo, mas foi bem proveitosa, como eu disse assim. E meus pais, claro, eram classe pobre, então a gente vivia de aluguel, então, tipo, 4 anos num bairro, 5 anos no outro, então a gente já era acostumado. Ia para um bairro e sabia que não podia criar raiz ali, tinha que ir para outro bairro. Então, eu me lembro que quando eu era criança, meu pai sempre morou no bairro de Itaquera. Então, de Itaquera, ele mudou para Vila Ré, que é um bairro próximo ao bairro da Penha. Aí eu já tinha 10, 11 anos de idade, já morava próximo da Penha. Então ali eu já fui, como eu falei, criado na rua, com aquela molecada de rua, e eu era um pouco diferenciado, por quê? Porque eu não andava com a molecada da minha idade. Eu gostava de andar com um cara mais velho da época. Tipo, eu tinha 12 anos e eu andava com molecada de 18, 19 anos. Então, eu aprendia coisas que estava além da minha idade. Então eu fui aprendendo aquela coisa malandragem de rua, mas claro, meu pai e minha mãe sempre me deu uma boa educação. Dentro de casa, o pai e a mãe ensinam o filho, mas na rua ele aprende uma outra coisa, né? é, Por isso que a Bíblia, o Salomão, ele foi bem sábio quando ele disse assim, ó, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando ele ficar velho, não se desviará dele. Então, infelizmente, a minha casa não tinha uma base espiritual. Meu pai e minha mãe, eles não tinham religião. Eles nunca ensinaram a gente a servir a nenhum tipo de Deus. Ou seja, não foi ensinado nada. A gente era o tipo assim, levado aham. a vários tipos de ensinamento. Até porque nos anos 80 não tinha muita igreja. Você não via. Hoje você tropeça na esquina, tem uma igreja, mas naquela época só tinha congregação cristã e Assembleia de Deus, mais nada. E É. vários centros de umbanda, candomblé, que tinha muito nos bairros, né? Fora isso, não tinha nada disso. Então, dentro da minha casa não tinha uma base espiritual. Mas voltando à rua, aí eu comecei a crescer na rua, fui vivendo estudando normal. Aí, com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar de office boy. Igual você imagina, você trabalhando de office boy. Eu me lembro quando eu entrei nessa empresa, o cara falou para mim assim: você conhece o centro de São Paulo? Eu falei: conheço. Eu não conhecia nada, então ele já me deu aquele monte de envelope para ir para o centro de São Paulo e me jogou lá na Praça da Sé. Eu tive que me virar com aquele monte de endereço e lá vai eu procurando rua. Aí depois de uns 15 dias eu já fui conhecendo o centro todo. Fui conhecendo o centro, fui conhecendo a rapaziada do centro, aqueles fliperama que tinha na época não tem mais. Então ali ia trabalhando, ia no fliperama, fui tendo amizade com um, com o outro, e fui conhecendo pessoas de vários bairros que fazia bastante coisa assim. Então, nessa fase de 14, 15 anos, é, tinha muito baile nas casas antigamente. O pessoal se reunia nas casas e fazia bailinho, festinha. Boa, E claro, festinha. rolava. Que saudade de Festinha. dançar Então, bem aí com as rolava o quê? amigas, pãozinho no rosto, Isso. Então. Aí fazia a festinha para que aproveitava, convidava aquelas namoradinhas que você queria sair, não conseguia, levava para a festinha de casa. E tinha aquela coisa bem humilde mesmo, sem nada de malandragem. E, claro, rolava droga lista, bebida, cigarro. Então, aos poucos você ia consumindo uma droga lista, um cigarro, né, uma bebida, tá, uma cerveja. E, claro, já tinha os caras que usavam droga naquela época. Claro que não é igual hoje. Hoje o pessoal ostenta, vai na porta da sua casa, sente um bacino baseado, acha bonito, né? Cheira uma carreira.
acha que é o bam, bam, bam. Mas naquela época, uma que a polícia tinha um outro pensamento, né? Tinha acabado a ditadura militar, então a polícia ela vinha com aquele pensamento da ditadura militar ainda. Pegava o viciado em droga, metia marreta, dava choque, então a polícia estava ainda estava naquele tinha os vestígios da ditadura militar, né? E o dependente químico ele era visto como um marginal, um bandido. Quem usava droga ele era tido como a escória da sociedade. Então, se alguém usava droga, o vizinho já avisava o filho, não anda com aquele fulano que ele usa droga. Era assim antigamente. Então, quem usava droga tinha o seu clã, tinha o lugar onde usava, tinha a sua patota, sabia onde usava. Então, eu fui vendo com os meus olhos o pessoal usando droga. Eu não usava, eu fui vendo de criança, 10, 11 anos, eu fui vendo o pessoal usando droga, eu não entendia aquilo, o pessoal injetando droga. E eu, o que é isso? Eu não entendia, não tinha aquele discernimento, não tinha informação. Quando eu completei 15 anos, aí sim, eu fui entendendo o que é droga, mais ou menos. Aí me ofereceram, no meu primeiro emprego, o cara chegou, me levou numa estação de trem, que era próximo do trabalho, acendeu um baseado, falou, fuma isso aí. Eu nem sabia o que era. Lá vai eu fumei aquele cigarro de maconha a primeira vez, e quando eu voltei para trabalhar, eu estava dando risada, estava ali, só olhou para mim, esse cara tá maluco. Dando risada O cara sai da para rua. o cara sai para trabalhar e volta dando risada, tudo doido. Então aí eu fui conhecendo, foi me apresentado, né? E o interessante é que o próprio salmista Davi ele disse assim: um abismo chama outro abismo. Você começa tomando cerveja, depois quer tomar uma vodka, ou seja, bebida fermentada, bebida destilada, começa porque o narcotráfico não acaba? Porque existe a repressão, não existe a prevenção. O segredo é a prevenção, né? Se não houver prevenção, então, onde não tem prevenção, sempre vai ter alguém que quer usar droga. Agora, quando chega a prevenção, já deixa a pessoa consciente do perigo da droga. Então, na minha época, não existia prevenção, não tinha internet, não tinha informação nenhuma. Hoje eu converso com a minha filha, tudo com ela. Minha mãe, ela como ela não tinha, nunca falou sobre isso, nunca me preveniu. Hoje, ouvindo minha filha, eu explico para ela, tintim, só faz se quiser. Isso. Então, hoje, quando eu dou palestra, eu vejo muito jovem desinformado. Eu fico pensando, meu Deus, hoje tem internet, muito jovem não sabe do perigo da droga. Então, hoje, quem entra na droga é burrice, porque hoje você tem informação, você sabe do perigo, tem onde você procura ajuda. Agora, na nossa época, não tinha nada disso. Era só por Deus que tinha isso. Só por Deus para a pessoa não entrar nesse mundo. Então, Vanderlei, eu entrei de cabeça mesmo. Eu virei, como se dizia na época, né, um junkie. A gente chamava de junkie. Né? O junkie é viciado, a gente chama de junkie. Comecei a usar bastante droga. Né? Aí a maconha não fazia efeito nenhum. Aí comecei a usar bastante, entrei de cabeça, comecei a tomar muito hipofagin é rebite, né? É usado por moderador de apetite. Você fica ligadão 3, 4 dias ligado, mas quando acaba efeito, você fica caído no chão sem força, não consegue nem levantar. Então você imagina, ficava vários dias tomando hipofagin, aí depois para eu levantar tinha que tomar outras doses de novo. E assim foi indo, né, Wander? Foi conhecido mais sobre droga, aí depois eu conheci uma droga que era parecida com a heroína, chamada Algafan. Aí foi onde realmente me derrubou. Quando eu conheci o Algafan, comecei a usar o Algafan, meu, misericórdia, aí eu não consegui largar mais. Então foi vários anos assim, usando droga. Então aí, Vanderlei, aí eu me lembro que onde eu morava, eu morei ali na região da Vila Formosa. Eu conheço toda aquela região, Vila Formosa, Sapopemba, eu conheço tudo ali, aquele bairro. E um cara chegou pra gente mostrando, né, que ele tinha, vocês já usaram isso aqui, eu me lembro que não vendia em pedra ainda, você fazia, né? Porque o crack é o quê? A mistura da cocaína com bicarbonato de sódio. Você coloca na água e vira pedra. Então o crack é isso, o resto é a mistura. E o crack foi... O Chacrinha tinha uma frase que ele dizia assim, que já morreu o Chacrinha, dizia que no Brasil nada se cria, tudo se copia. Infelizmente o Brasil copiou muita coisa e copiou o crack, porque o crack foi descoberto nos anos 80 lá em Nova York. Então o brasileiro estava lá em Nova York, nos Estados Unidos, e viu o cara fabricando crack e trouxe para o Brasil, para São Paulo. Ou seja,
só trazia coisa ruim para o Brasil. E ele começou a fazer o crack aqui, começou a ser distribuído aqui em São Paulo. E quando chegou o crack em São Paulo, na década de 80, o cara veio trazer na casa de um amigo meu e mostrou pra gente. Só que ele fazia na hora, colocava num, numa concha e fazia na hora o crack. Aí depois não, depois foi fazendo em escala alta, aí foi tendo umas pedras, mas no começo não se vendia em pedra. Era feito na colher, eu fiz. Então, e na minha época, quando a gente comprava droga, cocaína, maconha, vendia a granel. Né? Quando eu ia comprar cocaína, você comprava solta, não é igual agora, vende nos pininhos, não. Pegava na colher e vendia a quantidade que você queria. E maconha, pegava aqueles camarão, quanto você quer? Quero 100, pegava aqueles camarão assim, pesava. Né? Hoje em dia vem tudo bonitinho, lacradinho, né? Então, eram épocas diferentes, mas a droga sempre existiu, só mudou de nome. Você vê droga moderna agora, só mudou de nome, o princípio ativo é o mesmo. Aquela droga dos anos 60, que foi usada na Segunda Guerra Mundial, que o Hitler usou, que muita gente usou, só mudou de nome. Né? Anfetamina, MDMA, essas drogas aí, êxtase. China. Isso. Tem muita droga, tem mais de 3.000 tipos de droga. Né? Se for falar aqui, tem muita droga. Então, Vanderlei, igual eu falei, um abismo chama outro abismo. Você conhece quem vende droga, aí vai conhecendo um cara que rouba para usar droga. E eu falo com você com certeza, quase 100% de certeza, pelo menos na minha época, todos que entraram com crime e que foram presos era porque usavam droga. A maioria começou usando droga, aí para sustentar o vício começou a furtar, depois do furto foi assalto à mão armada, aí foi indo. Então, se eu fosse fazer uma pesquisa, não hoje eu não sei, mas os caras que tirou cadeia antigamente, a maioria começou usando droga. Começou tomando baque, que é para sustentar o vício, né? Começou a roubar. E o mais interessante é que tem muito cara que tirou cadeia, mas não teve experiência na rua com crime. Ou seja, fez um roubo, ficou preso muitos anos. E tem outros que nunca foram presos, mas têm experiência na rua. Sempre se envolveu com o crime e nunca tirou cadeia. Interessante isso. Eles acham que o cara que é o malandrão, que é o cara que tirou muitos anos de cadeia. Pelo contrário, tem cara que nunca foi do crime, entrou de laranja numa fita e foi preso. Mas ele nunca foi do crime. Então tem várias situações. E tem cara na rua aí que sempre foi envolvido e nunca foi preso. Tem verdadeiro malandro é o político. Então, o pior é os políticos aí que roubam na cara larga, fala que rouba e você não pode ser preso. E o cara vai no mercado, rouba um pote de margarina, um pedacinho de carne e tira a cadeia aí. Então a gente vê o que a justiça, né? Dois pesos, duas medidas não existe. É uma verdadeira injustiça. O apartheid é isso. A mesma lei usada de duas formas. Estou falando muito de microfonia, não sei se é aqui. Isso que eu estou deixando você falar. Não, sem problema. Mas é assim, né, Vanderlei? Nós temos o livre-arbítrio. Né? Foi passando o tempo, 15 anos, já fui atingindo a minha maioridade, já fui me envolvendo com a criminalidade mesmo. Né? Fui andando armado, comecei a andar com pessoas que andavam armadas, assim, e naquela época tinha muito pé de pato, né? A gente falava. Por que pé de pato? Por causa do Chico Pé de Pato, né? Que morava no Itaim Paulista, né? Que muita gente sabe a história dele, né? Um nordestino que morou no Itaim Paulista e matou muita gente ali. O apelido dele era Chico Pé de Pato. Então, quando tinha alguém que era justiceiro, a gente chamava de Pé de Pato. Isso. Era mó guerra, né? Lá. Pé de Pato. Vivia matando. Ladrões pegando também. Agora você imagina, o cara era um viciado em droga, o Pé de Pato matava. Para ele, o viciado mostrando a quebrada. Isso. O viciado em droga. Verdade. Agora você imagina, o cara só usava a droga, andava com aquela galera, o Pé de Pato vinha e matava ele, porque na cabeça dele, o viciado em droga era bandido também, era da mesma laia.
Então morreu muita gente assim, morreu, ladrão morreu, mas morreu gente que apenas usava droga, entendeu? Com certeza. Aí tinha esse aí, o pé de pato no bairro, e a gente ficou sabendo que tinha esse cara na época. Aí eu me lembro que a gente estava na casa do amigo meu, eu e mais dois amigos, um já é finado, que já morreu, e a gente estava usando droga, eu lembro que me colocou bastante cocaína assim na mesa, a gente usou bastante, muita droga. Aí a gente saiu da casa dele, só que a gente sabia que esse pé de pato, a gente conhecia o carro, já tinham falado que o carro que ele andava no bairro, já sabia de tudo dele. E quando a gente saiu da casa desse amigo meu, a gente subia a viela, ele já via, a gente já via esse carro. Quando ele viu a gente, ele já deu um tiro pro alto e começou a gritar. Aí eu vi que era ele. Aí o que eu fiz? A gente subiu a viela correndo, do bairro na época, e, e subimos a viela correndo, eu e mais dois amigos na época, e ele veio com um carro, na época era uma Brasília ainda, imagina, uma Brasília, veio atrás da gente, correndo. Aí eu subi essa viela, e eu falei para esses dois assim, vocês, ó, sai fora, sobe vocês dois aí que eu vou ficar por aqui. Aí eles chegaram na viela, pararam em frente à viela, estava o motorista e o passageiro. Pararam na viela e começaram a tirar na minha direção, né? Aí que eu fiz, esses dois amigos meus saíram correndo e eu estava atrás de um poste, parado atrás de um poste, aí comecei a trocar com só estava eu. Pode falar. Falar? Então, Ah, eu fiquei sozinho, eu e esses dois no carro. Eles começaram a jogar para cima de mim e eu trocando com eles, e esses dois amigos meus subiram a viela, saíram correndo. Chegou uma hora que eu tive que não tinha para onde correr. O que eu fiz, tinha uma casa em frente onde eu estava, eu pulei nessa casa e comecei. pode ir falando que eu tô aqui entre buscar um buffet ali que sempre me estão me ligando para sair buscar, mas Tá bom, pode falar. Aí o que aconteceu? Eu pulei nessa casa aí, fui escalando a casa, subindo os telhados, escalando, fugindo, até que eu caí dentro de uma casa, no quintal de uma casa. No quintal de uma casa, e quando eu olhei, não tinha como sair dessa casa. Eu olhei para cima, não tinha como sair da casa. O que aconteceu? O dono da casa acendeu a luz, era umas 3 horas da manhã, e começou a gritar comigo: o que você está fazendo aqui dentro da minha casa? Aí eu falei: não, eu caí, eu fui pegar um balão, caí aqui dentro e tal. Aí o que ele fez? Chamou a polícia. E eu não tinha como sair daquele de onde eu estava. Aí era a rota veio na época, era a rota. Entrou na casa dele, pulou o portão e me pegou lá dentro. Me pegou lá dentro. E por azar meu, o cara da rota me conhecia. E já não gostava de mim também. Imagina. Naquela época eu pensei, hoje eu morri. Eu falei, de hoje eu não passo. Aí eles me tiraram da casa, me colocou em frente a essa casa aí. Primeira coisa que ele fez, me deu um telefone. Telefone, quem sabe, é isso aqui, né? Me deu um telefone, estourou meus tímpanos. Aí chegou, me colocou na viatura e começou a rodar no bairro. E roda. Eu pensei, hoje já era. A rota me pegou nessa situação aí, mas Deus foi tão bom, Deus foi tão misericordioso que eles andaram, e quando abriu a porta do camburão, me jogaram numa delegacia do bairro. Eu falei, pelo menos aqui ninguém vai me matar. Eu falei, eu estou no lucro. Eu achei que ia morrer na rua, me jogaram ali na delegacia, né? Na delegacia do bairro. Uma das passagens minhas, né? Uma das primeiras ali no bairro. Então foi isso aí, esse pé de pato aí tentou tirar minha vida, mas aí na troca ali acabou a minha carga, eu tive que pular numa casa, mas aí eu consegui me safar, entendeu? Aí foi uma como se dizer assim, né? Uma das aventuras da época, né? Tudo para você ver, tudo ligado às drogas, né? Droga, crime, tudo tem a ver, né? Essa situação aí.